Olá, pessoal. Meu nome é Vitória Giovana. Meu nome é Felipe Braga. Meu nome é Thiago Meirelles. Fala. Vai. Agora Nós você... somos o Pó Direito. Gente, agora a gente tá na segunda parte do caso da Boate Kiss. Trocamos de roupa. Você trocou de roupa também, né? Certamente. É outro dia que a gente tá gravando. Ai, gente, ô louco, meu. Gente, me zoaram que a primeira parte eu não parava de falar. É verdade isso? É verdade. Porque se Comenta. comenta aqui, Faustão. porque eu tô parecendo Faustão, porque se eu tiver, na próxima vez eu venho com um relógio maior pra poder fazer o caso. Leonardo nem falou. Mas vamos lá, Léo. A Agora gente ele vai deixou falar, uma agora ele pergunta. vai falar. Deixou uma perguntinha no ar. No ar. No ar. E minha filha, tu tá disléxica, tu tá demais. Deixou uma perguntinha no ar sobre o caso do juiz. O que você achou sobre a atuação do juiz? A sua opinião sobre o caso? Inclusive, o Faustão vai dar a opinião dele também. Maria. Mas aí que tá. Um minuto, tá? Pode falar, Léo. Corta o microfone. Então, eu acho que aquilo que merece elogio tem que ser falado, e o que não, o que deve ser criticado também eu acho que tem que ser externalizado. Um que eu acho que é digno de aplauso, ele ter oportunizado a defesa utilizar de um recurso que garantiu a plenitude de defesa mesmo, que foi o quê? A defesa sustentou que os acusados só responderiam às perguntas da defesa e ficaria silente quanto às perguntas formuladas pelo Ministério Público e pelos assistentes de acusação, e até mesmo, se ele assim quisesse, poderia não responder as perguntas do juiz. Então, ele poderia selecionar o que iria responder. Isso, legal. E isso eu digo que é digno de elogio, porque vinha-se os magistrados, até aqui aconteceu muito isso, adotando uma postura: se ele não vai responder o juiz e nem o promotor, é que ele não tem o porquê responder só a defesa. Certo. Então, Tenta explicar melhor o que acontece. Gente, no tribunal do júri, As pessoas fazem a o pergunta. acusado, ele fica ali. O acusado não, o então. É acusado, né? Que a gente Sim, chama sim. é acusado. Porque quando tá no processo é acusado. E quando tá no inquérito é indiciado. Então o que acontece? Ele fica ali, o acusado, e as pessoas. Enfim, o Ministério Público, assistente de acusação, que são a parte que acusa a pessoa, fazem perguntas do tipo: e você estava onde, tal horário? Exemplo. Então, o que acontece? O Léo tá falando que, nesse caso da Boate Kiss, ele não tinha a obrigação de responder. Quisesse ficar calado, né? Podia isso é ficar calado. interessante pontuar, por quê? Isso é para os acusados. O seu interrogatório é um ato de autodefesa. Isso. É uma forma dele se autodefender. Isso não se aplica à testemunha. Testemunha, ela tem a obrigação legal de responder todas as perguntas que forem formuladas e não pode também omitir. Isso. Porque senão pode incorrer numa infração penal. Posso testemunhar. Então, isso que eu estou pontuando da postura do magistrado é em relação aos acusados, que assim dessa postura ele adotou. No entanto, eu acho que ele emitiu muito juízo de valor nas suas formulações de perguntas, na forma de interferir. Uma que ele sempre pontuou: você encaminhou cartas, citando um exemplo que aconteceu em outro país, de pedido de desculpa. Então ele estava fazendo perguntas, já externando qual era a opinião dele sobre o caso. Tendenciosas. Isso indicava qual era o posicionamento dele enquanto magistrado, que ele achava, ali estava nítido que ele estava convencido de que os acusados não agiram da maneira que deveriam sobre o que ele estava sendo imputado, os crimes. Então eu acho que nesse ponto o magistrado ele errou demasiadamente. Isso pode se discutir até, eu não sei se já foi formulado ou não, em questão de nulidade ou algo do tipo, por parte em sede de recursal. Então acho que a bancada de defesa pode ser utilizado. a bancada de defesa pode sustentar isso. E outro ponto também é que os advogados da defesa, eles, questão de ordem, algo do tipo, que eles fossem propugnar, eles sustentavam
para ser consignado e cabe ao juiz-presidente deferir ou não. E toda vez quando ele ia responder essas questões de ordem, ele sempre queria dar lição de moral. É como se ele quisesse fazer... Juiz, né? Exatamente. E isso daí, tu vê o público que não entende do direito, perdão, que não é que não entende do direito, mas que não sabe, que não é advogado, ou que não sabe a parte técnica, achar lindo. Nossa, o juiz, vamos elogiar a atuação do juiz. Gente, o juiz, ele realmente teve muitos pontos positivos, mas nós, como advogados, temos que falar que ele, como o Felipe já havia falado no podcast anterior, ele não respeitou algumas coisas relacionadas a algumas prerrogativas do advogado, entendeu? Sim, então, e uma dessas é exatamente isso. Por quê? O advogado, ele levantava a questão de ordem, não fundamentava muito, não era oportunizado muito, mas na hora dele dar a decisão, ele não simplesmente deferia ou indeferia. Ele extrapolava a sua posição de magistrado de fundamentação para externar uma opinião que isso acabava por influenciar, assim entendo, os jurados. Sim. Porque ele não estava dando um indeferimento de qualquer insurgência que assim se tinha, simplesmente falando, não foi indeferido por tal motivo. Não. Ele ofereceu até ele levantou plateia, né? Todo mundo falou que ele ofereceu a própria marmita dele para comer. Ali é uma situação que você vê isoladamente, ver aquilo, falar, vaidade do advogado, não é vaidade. O advogado teria que se deslocar. Ele indeferiu, ele falou, se quiser ele doa, não tem mais discussão, ele doa até minha marmita. Tipo assim, ele querendo levantar um debate de lição de moral. E isso influencia demasiadamente. E outra coisa, a gente tem que entender a dor do advogado, né? A dor do advogado. Porra, ele passou, com certeza, a noite toda estudando, não dormiu direito, com certeza, deve ter se alimentado mal pra caramba. E a alimentação, tudo isso influencia na atuação. E pergunta assim, mas o juiz, o juiz ali, ele só tá como uma mera pessoa ali pra poder ver as questões, ver as questões dos atos processuais que estão sendo... Quem decide é o... Exatamente, porque quem decide ali são os jurados, então ele tem que ver ali mais ou menos só os atos mesmo procedimentais do tribunal do júri. Só que, então, gente, a gente sabe que quem realmente tem que se matar pra estudar o processo e pra estar ali preparado é o advogado, porque o advogado tá ali, o advogado, o Ministério Público, que estão ali para poder fazer ainda mais esse caso que foi tão emblemático. Com certeza. E outra coisa que eu queria falar, além do caso da atuação do magistrado, foi o seguinte, Léo, saiu a condenação e eu recebi até uma pergunta sobre isso. Um dos réus, eles conseguiram habeas corpus. E o que significa isso? Então, o que acontece? Eles vão ficar em liberdade, os 4. Ou seja, eles foram condenados a 18 anos, 19 anos, 22 anos. E por que eles vão ficar em liberdade? Aí é uma situação que foi muito assertivo a atuação do advogado, que foi o advogado do Mauro, né? Se não me engano. Perdão, não recordo muito bem. Mas ele foi muito assertivo, ele utilizou do habeas corpus preventivo. Preventivo porque antes de ocorrer a lesão ao direito dele, fundamental de ir e vir, ele impetrou um habeas corpus. Habeas corpus é um remédio constitucional que visa a resguardar um direito fundamental de ir e vir. Ele é preventivo, que antes de acontecer... Antes de você ser preso, porque assim, é pra evitar que você, por exemplo, é uma petição que a gente apresenta, os advogados apresentam, uma pessoa apresenta, porque a própria pessoa pode apresentar também, ela apresenta para poder, na iminência de ser presa. Então, por exemplo, quando a pessoa tá ali para ser presa, ela não foi presa ainda, mas ela pode ser presa, pode perder o direito de ir e vir, ela pode ter o direito a fazer esse habeas corpus, que é no caso preventivo, e depois que ela tá presa, ela também pode utilizar o habeas corpus para poder tirar para poder voltar o direito de ir e vir. E aí, enfim, as fundamentações aí você, meu amigo, pode utilizar o que tu quiser. Recentemente houve uma alteração na legislação de que foi no pacote anticrime que a pena, quando houvesse uma condenação à decisão no tribunal do júri com pena igual ou superior a 15 anos, o juiz-presidente ele deveria já executar a pena provisória. A partir dali,
se ele fosse condenado a partir de 15 anos, se for o caso, ele já decretava o cumprimento imediato. Porém, aí a gente poderia dizer que há um conflito normativo constitucional, porque a gente tem de um lado a soberania do veredito, a decisão dos jurados são soberana, é soberana a decisão. Sim. E tem o outro que ninguém será culpado até o trânsito julgado. A presunção de inocência. Isso. É uma garantia constitucional. Sim. Tá encartada na nossa Carta Cidadã, no nosso texto maior, na lei que orienta todo o nosso ordenamento jurídico. Que é a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal. Ou seja... Vai ser o corte, gostado? Ou seja, ali o que aconteceu? Na iminência de ter essa constrição de liberdade, quando estava reunido na sala secreta, decidindo, ele impetra um HC. Assertivo. Porra, legal. Foda. Assertivo. Tem que bater palma. Não, mas tem é que porque... bater palma. Mas Gente, foi no ato mesmo? Foi, ele tava na sala secreta ainda. Caralho, foi Tanto é que, o juiz falou que o habeas corpus tinha sido impetrado por um, mas ele estendeu os demais. De fato, tinha sido por um, mas na própria decisão em sede liminar, antes de analisar o mérito, o desembargador do TJ já tinha estendido aos demais. Ou seja, ele tomou conhecimento ali, ele mandou que fosse já levado para a execução da pena. O fundamento foi... Isso daí, o fundamento desse habeas corpus. Por que eles podem ficar em liberdade, apesar de terem sido condenados? A execução provisória da pena ali pressupõe que se não é uma pena definitiva, que ainda cabe recurso, é como se fosse uma antecipação do cumprimento da pena. Ainda vai se discutir muitas coisas em sede de recursos. Então, se durante 8 anos ele estava respondendo em liberdade, não comprometeu durante esse período de 8 anos a instrução processual, não trouxe qualquer ato atentatório à lisura desse processo, por qual razão eu vou querer prender sem qualquer fundamento concreto de que ele em liberdade vai colocar em risco o andamento do processo? Se a liberdade é regra e a prisão é exceção. Eles não estavam presos nem em medida só cautelar, né? Não, eles ficaram no início, desde 2013 eles estão respondendo em liberdade. Eles ficaram presos por um período curto e eles passaram a responder desde então em liberdade, todos os 4. Não tinha nada. Caramba. Ou seja... Não cumpriram nem um Não, agora se durante esses 8... E outra... Na própria decisão em sede liminar, o desembargador reconheceu que em casos anteriores ele já tinha reconhecido isso. Isso é uma coisa que vai ser discutida, a constitucionalidade dessa alteração legislativa de cumprimento imediato. Ainda está sendo debatido no STF, isso vai se estender ainda. Mas ele trouxe, em suas razões de decidir, o próprio argumento de que, durante esse período, nenhum dos acusados tentou fugir da culpa, não se envolveu em qualquer outro ato ilícito, ostenta todos os predicativos favoráveis, no sentido de não ter nada que desabone sua vida pregressa. Então, isso tudo veio como fundamento para, assim, ele poder responder em liberdade. Sim. Agora, se durante esse período que ele estava respondendo no processo, ele estivesse intimidando uma testemunha, se ele estivesse destruindo prova, aí sim. Do contrário, a atuação do advogado foi assertiva e a decisão também. Sim. Mas isso ainda foi uma sede liminar, porque era algo urgente, e ainda vai ser julgado o mérito desse habeas corpus, se confirma essa decisão, que entendo que deve ser confirmada. Eu acho que tem que ser confirmada mesmo, porque assim... eles ficariam presos de forma preventiva, né? Sim, fosse uma execução provisória já. Só que o que acontece, gente? A prisão preventiva, ela tem a questão do perigo... Tem as duas questões, né? De você ter os requisitos. E, no caso, eu acho que ele não vai... a prisão deles ali seria necessária se eles fossem realmente... obstruir alguma coisa de provas e tudo mais, a gente vê que não tem aqui já teve o encerramento da instrução, digamos assim, não seria nem uma execução prisão processual para
poder resguardar a instrução. Aqui é mais a execução provisória mesmo, porque a instrução já foi encerrada. Então não teria... Entendi. E a cena dos próximos capítulos? O que acontece? O que os advogados podem fazer? O que você acha que vai acontecer no processo? O pessoal vai apresentar defesa, recurso? O que é? O pessoal leigo mesmo. Gente, processo longo pra caramba, né? É bom mencionar. Eu fui dar uma olhada, assim, em todos os trâmites, assim, por exemplo... Foi um processo que durou aí 8 anos, para poder ter o julgamento do júri. E foi cancelado o júri mais de uma vez. Então, assim, não foi só a pandemia que ocasionou isso. Teve também a questão anterior de troca de comarca. Pediram desaforamento. Desaforamento, porque assim, gente, às vezes há essa possibilidade... Porque naquela comarca ali, lá, se eles fossem julgados em Santa Maria, tava todo mundo contaminado com o que aconteceu, porque foi uma coisa midiática. Porém, é um caso também louco, porque é um caso que foi a mídia nacional. Então, eu sinceramente acho que não ia ter muita interferência mudar, mas isso daí já é um álibi para os advogados de defesa para poder ter mais tempo, porque quanto mais tempo o processo perdurar, melhor é para o advogado de defesa, tendo em vista que os clientes deles estavam em liberdade. Inicialmente, né? Para ter ideia, esse processo tinha iniciado queria ir a plenário com as qualificadoras com qualificadores que tornariam ele hediondo. Ele foi só por dolo eventual na modalidade simples, que eu entendo que teve uma mudança legislativa, que eu vou falar de execução penal, que até então era 1/6, 16% só da pena para progressão. No caso esse aqui, desses 18 anos, digamos, ele tem que cumprir 18... desses 20 e poucos anos, ele tem que cumprir 16% dessa pena. Eu entendo que seja isso, porque houve uma alteração legislativa, com o pacote anticrime também, que alterou, mas não alcança eles. Porque é anterior, os fatos são anteriores. No direito penal, sempre a nova lei não pode, como ela é em prejuízo, não bate legis impégios, que utiliza esse termo, que é uma lei que vem em prejuízo. Isso. Então, se os fatos tivessem ocorrido após a lei, digamos assim, o cumprimento da pena por não ser hediondo e ter violência seria 25%. Para ter o direito à progressão. No caso, entendo que seja 16%, 1/6, porque é anterior, os fatos são anteriores. Legal, então, a lei anterior os beneficiam, que ele vai sair como a pena está para início de cumprimento no regime fechado, com 16% do cumprimento da pena, ele pode ir para o semi-aberto, pode progredir. Tá? E tem uma outra questão também que eu acho que é interessante, que acho que foi o Ari Lopes, que eu vi ele numa palestra dele, que ele fala, de um lado você sempre vai ver no júri, é engraçado, de um lado as vítimas, os familiares da vítima pedindo justiça, e do outro lado aqui também pedindo justiça. Todo mundo quer justiça. Sim. Justiça é um conceito aberto, indeterminado, que às vezes qualquer um quer encontrar o seu valor semântico para assim atribuir o que é justiça. Exatamente, porque justiça, gente, olhando pelo âmbito, pelo ângulo, das famílias da vítima e enfim, do clamor social, que todo mundo viu essa situação como um crime mesmo. Não viram apenas como uma fatalidade do que aconteceu, pelo contrário, viram como um crime mesmo. E toda forma demonstrada que o pessoal donos da boate poderiam ter evitado de alguma forma. Só que enfim, o problema é que... Só que também temos os familiares e as pessoas que são poucas, mas temos ali a justiça, porque a justiça, como o Léo falou, é um conceito amplo. Isso. A justiça pode estar individual, cada um tem a sua e cada um tem seu pensamento, mas os familiares e os próprios acusados. O que eles falam? Eu vi enfim, o depoimento, né? Fala depoimento, né, Léo? Me corrige, tá? Então, o que acontece? O depoimento dos acusados e, cara, teve 2, né, que falaram assim, cara, só me condena. Eu só quero que isso acabe. Eu acho que ele falou, se for pra tirar dor deles, que me condene. E eu acho que é o Hamilton Bueno, ex-desembargador do TJ do Rio Grande do Sul, quando ele deu a entrevista, ele trouxe um comentário muito legal, que ele fala que às vezes as pessoas se apegam ao passado para tentar e sempre vai enxergar as suas dores. E quando enxerga essas dores, quer achar um culpado para tentar amenizar. Exatamente. Mesmo que não os tenham. Isso nos preocupa. Porque às vezes a gente quer tratar a nossa dor
para tentar achar um culpado, e às vezes esse culpado não existe nessa ótica que se apresenta. É uma linha muito tênue entre a justiça e a vingança. Exatamente. E uma coisa que também chama muita atenção, que a gente vê passando toda hora na mídia social, uma mãe fala assim, eu só quero justiça. Mas e aí, o que vai ser a justiça? É condenar todo mundo a 20, 30 anos? É não condenar? É o que é? E é por isso que a gente tem que ter sempre olhar, não para trás, é à frente. Porque se a gente for olhar para trás, assim, só sobre o que aconteceu aqui, a gente vai pensar, eu quero fazer justiça nisso aqui, mas é a mesma justiça que eu quero lá na frente se for comigo? Exatamente. Como a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. A todos, porque assim, até o próprio, a gente estava até conversando no off aqui, gente, a jurisprudência que eles trouxeram agora para a justiça mesmo brasileira, para utilizar dessa decisão, é você considerar que qualquer fatalidade que não seja intencional, na minha opinião, que não houve intenção, seja julgado como dolo eventual. E a comunidade jurídica, a maioria, em sua grande massa, elas enxergam isso como uma aberração mesmo. Gente, eu não tô falando isso aqui porque assim, eu não tenho... Não é uma opinião isolada, não. E outra, isso você extrai... Quando você dirigia veículo automotor sob influência de álcool e causava uma lesão corporal, eles queriam sustentar o dolo eventual exatamente pelo mesmo motivo. A pena era irrisória. O que eles fizeram? Aumentaram a pena. Agora o CTB 302, parágrafo, acho que terceiro, não recordo muito bem, ele é uma pena maior. Ou seja, o Ministério Público parou de sustentar dolo eventual quando se tem o homicídio culposo. Da mesma maneira, se aqui o homicídio culposo tivesse uma pena maior, o Ministério Público não estaria preocupado com esse dolo eventual, o termo jurídico correto. Eles estão preocupados com a pena e não com o que é para ser aplicado. E não é assim, a gente tem que ver realmente como um todo. E, Léo, queria te dizer que foi incrível essa aula, que a gente teve uma aula de Direito Penal, tá aqui, gratuita. Obrigada, Léo. Eu que agradeço esse convite mais uma vez. As portas estão sempre abertas pra você é incrível. O Léo, ele é uma pessoa comprometida. Vou falar, porque ele deixou de ir pra Guajará-Mirim, tá? Porque ele tinha marcado aqui com a gente e Guajará-Mirim ia trazer dinheiro. Hoje ele só trouxe o quê? Vejo isso. Só os boletos que ele vai pegar no final. Como ele é o membro vitalício. Já paga 2 boletins. Vai pagar energia. Pra começar. Gente, esse caso da Boate Kiss, eu espero que tenha muitas visualizações, tá? Pra gente poder vir com o próximo caso. E direito penal, gente, eu não consigo pensar em outra pessoa. Eu já penso no Léo pra poder falar, porque... É fascinante. E assim, é super agradável a conversa com ele. Léo, as Muito portas estão obrigado. sempre abertas pra você. Obrigada, viu, O que amigo? eu falei já nos bastidores é o que eu externo aqui mais uma vez. Isso aqui ainda tem muito a que falar. E o que vocês estão fazendo com esse projeto de vocês é de grandeza. Vocês são gigantes. Amei, porque só a gente sabe o que é acordar sábado, 8 horas da manhã depois de festa. Valeu. Obrigada. Valeu. Curta, comenta, compartilha e, enfim, aciona o sininho. Se inscreva. Gente, se inscreve no canal. Vocês não estão se inscrevendo, entendeu? Arrasta pra cima, Thiago. Arrasta pra cima. Não, a gente tá com pouco inscrito. A humilhação. Pode se inscrever. Tá? Tchau, Beijo. tchau.